Manchete da Marta aí, Nájila. Vamos ver aí, pesquisa sobre popularidade do governo e também sobre eleições. Isso. Pesquisa mostra Lula vencendo adversários em todos os cenários de primeiro turno em 2026. Presidente tem empate técnico com Tarcísio no hipotético segundo turno. Amadeu, é uma pesquisa da Atlas Intel, foi divulgada já durante essa semana. Vamos ver os números? Temos a ficha técnica. Vamos ver, vamos lá, Ari, os números, está aí a ficha técnica. Foram ouvidos 5.710 brasileiros adultos e o nível de confiança é de 95%. Tá certo, vamos lá. Agora, essa questão da política, Nájila, eleitoral, vamos ver. Não, pronto, então vamos com tudo. Primeira aprovação do presidente, desaprovo... 53%. Aprovo... 45,7%. Não sei... 1,3%. Agora, preste atenção nesse recorte aí, que é o que considera o maior acerto ou os maiores acertos do presidente Lula. Vai, Ari. Gratuidade da farmácia popular. 85% dos brasileiros acham que Lula certo. acertou. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ainda não está em prática, é uma proposta. Mas 78% são favoráveis. Que sim, é uma medida certa. Certo. E retirada de garimpeiros de terras indígenas e reservas ambientais, 73% dizem que sim, é uma medida acertada também. Agora, maiores erros na avaliação do povo, de acordo com esta pesquisa. A taxa das brusinhas, o imposto sobre compras internacionais de até $50. Para 64%, Lula errou. Cota de emprego para detentos em regime semiaberto ou ex-detentos. 51% diz que o governo errou. E críticas públicas à atuação do Banco Central por conta dos juros altos, 51% acham que o governo errou. Agora sim, vamos à eleição. Não é mesmo, pode seguir, é a mesma ficha técnica. Tá aí, Ari, são dois cenários de primeiro turno, colocando Tarcísio como candidato da oposição, candidato principal. Lula teria 41,6% dos votos, Tarcísio 32,3%, o cantor Gustavo Lima 4,6%, Ronaldo Caiado 4,6%, Romeu Zema, o governador... Ok, Ari, só os principais, pronto, que aí a gente ganha tempo. Agora o segundo cenário, cenário 2, se o principal adversário fosse Eduardo Bolsonaro, Ari. Lula teria 41,5% e Eduardo 23,8%. Agora vamos ao cenário de segundo turno, Lula contra vários adversários testados pelo Atlas Intel. Tarcísio de Freitas teria 49% e Lula 47%. Lula teria 48% e Eduardo Bolsonaro 44%. Bolsonaro teria 49% e Lula 48%. Lula teria 48% e Pablo Marçal 38%. Lula teria 47% contra Ronaldo Caiado, que só teria 39%. Lula teria 45% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apenas 27%. Lula teria 47%, o governador de Minas, Romeu Zema, 43%. Lula teria 48% e o cantor Gustavo Lima, 38%. Esses os números, os principais recortes dessa pesquisa divulgada hoje. Detalhe, vamos lá, professor Vila, apesar de Lula viver o seu pior momento de aprovação pessoal dele e do governo, ele segue competitivo, sendo o primeiro aí nos cenários de primeiro turno e disputando ali no empate técnico se o candidato principal deles da oposição fosse Tarcísio. Qual a avaliação do senhor, professor? Bem, com relação à questão da eleição propriamente dita, desses cenários, só tem um caminho no campo da direita, já que Jair Bolsonaro não será candidato, né? Todo mundo sabe pela condenação do Tribunal Superior Eleitoral. O único candidato viável é o Tarcísio de Freitas. A grande questão é que o Bolsonaro não confia em Tarcísio de Freitas. Imagina que depois, se ele for eleito, ele vai ter um voo próprio, inclusive porque tem a reeleição. Então, tentaria ficar até
2034 no poder Tarcísio. E aí Bolsonaro, evidentemente, estaria fora de qualquer possibilidade de sucedê-lo em 2034, né? Já que quem é presidente, imediatamente, prefeito e governador, no primeiro dia já pensa na reeleição. Então, mostra que há uma enorme divisão no campo da direita, nenhum dos outros candidatos se emplacam, né? Só um que tem efetivamente viabilidade, que é o Tarcísio. E aí tem o dilema dele, pessoal, presume-se, pelo que se fala todo dia, né, e as pessoas comentam comigo, se ele vai largar uma reeleição considerada quase certa em São Paulo, no momento, por não ter opositor, ou tentará uma aventura, que pode ganhar ou não, contra Lula, e o candidato à reeleição dificilmente perde uma eleição. Só o Bolsonaro, e mesmo perdeu por muito pouco numa situação, e veja que governo Bolsonaro fez. Então, nesse sentido, o Lula é o único também candidato no campo centro-esquerdo, não há nenhum outro. E no campo da centro-direita, ou da direita propriamente dito, é o Tarcísio. O cenário é esse. Mas hoje, porque a política é tão dinâmica, que ninguém pode saber o que pode acontecer amanhã, quanto mais em outubro de 2026. Mas dá um apanhado geral de como é que está, nesse momento, a sucessão presidencial. Me chama a atenção aí, claro, como o professor falou, mas a força do Tarcísio, né? Ele não tem falado que vai disputar, a gente sabe que ele é a principal força depois do Bolsonaro, e os governadores, tradicionalmente, eles disputam a presidência da República. Claro, não tem obtido êxito, foi assim o Serra, o Alckmin, o Dória, mas o que me chamou a atenção aí, claro, foi a questão mesmo do Tarcísio, como o nome principal, a consolidação do nome dele. Ari. Amadeu, a avaliação que eu faço é que a direita fragmentada, a direita com vários candidatos, a direita desunida, Lula imbatível. Mesmo que hoje esse índice de desaprovação dele, ele é proibitivo, segundo os estatísticos, para quem busca uma reeleição. Um índice acima de 40% de desaprovação não é garantia de reeleição. Mesmo assim, ele é favorito. Agora, uma vez que a direita e a extrema-direita se unam em torno de um candidato só, com o apoio, inclusive, do Bolsonaro, aí a reeleição de Lula estará comprometida. Vamos lá seguir com a Raniele Veloso. E agora as defesas dos denunciados por tentativa de golpe